Houston, minissérie da Netflix, trata da vida de uma celebridade do mundo da moda, o estilista Roy Houston. A minissérie tinha tudo para ser um sucesso, mas não foi. Você sabe a razão? Pois é, esse é o tema desse vídeo. Vou lhe contar como essa minissérie, tão bem produzida e com um elenco maravilhoso, simplesmente cometeu um pecado imperdoável de dramaturgia. E é inexplicável como algumas grandes produtoras e players ainda seguem caindo nessa armadilha. Agora aproveita a vinheta para deixar o seu like e se inscrever no canal. Meu nome é Daniel de Jaffre, seja muito bem-vindo. Houston mostra, ao longo de 5 episódios, a ascensão desse estilista americano que viveu de forma bastante intensa e conturbada nos anos 1970 e 80. Houston era um sujeito extremamente vaidoso, ambicioso, criativo, que mirou o sucesso e um dia conseguiu chegar lá. Ficou famoso, mergulhou de cabeça no sexo e nas drogas em uma Nova York fervilhante, curtiu o auge do famoso Estúdio 54, conviveu com celebridades, foi paparicado, mas cadê a história? Ou se você costuma acompanhar os vídeos aqui no canal, a pergunta correta seria: cadê o conflito? Vamos lá. A história tem um conflito inicial, que é o desejo de Houston de vencer, de ser reconhecido pelo talento que ele sabe que tem. Ele luta para vencer dificuldades financeiras, quer montar seu estúdio, conquistar clientes. Acontece que isso se resolve de forma relativamente rápida. Então, a partir daí, temos um panorama da vida glamurosa do protagonista e, no final, a sua decadência. E a palavra que eu quero destacar é justamente panorama. Apresentar a vida real de uma personalidade, mesmo que tenha sido alguém de sucesso, rico, talentoso, não é garantia de uma boa história. A história precisa de conflito, e esse conflito precisa permanecer vivo, ativo, durante toda a narrativa. Porque quando ele se resolve, o interesse do público acaba instantaneamente. E é o que acontece com Houston. A história deixa de ser interessante a partir do momento em que ele conquista a fama. É claro que é instigante observar a vida de uma celebridade como essa, mas isso não é suficiente para prender a nossa atenção. A comparação imediata que podemos fazer é com American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, produzida pelo mesmo Ryan Murphy. Ora, Versace contava a história, na verdade, como consta no próprio título, de um assassinato. A gente acompanhava a investigação e a perseguição a um assassino, um psicopata. Isso, claro, prende a atenção. Mas Houston não. Sabe o que isso me lembra? Bohemian Rhapsody, o filme do Queen. Claro que nesse caso estamos falando de um grande sucesso. Mas confesso que acho que o filme sofre do mesmo problema que Houston. Mostra o panorama da vida de uma banda de rock, o começo difícil, sua ascensão ao estrelato, algumas curiosidades, mas no fundo é também uma história sem um conflito claro, definido. Observe bem, o Queen não era uma banda cujos integrantes tivessem fortes atritos, divergências artísticas, ou que um deles tivesse um problema mais sério com drogas ou álcool. Ou que tenham se separado, depois tentaram voltar. Não, não tem nada disso. É uma história em que tudo dá certo. E além de não ter conflito, os fatos históricos em diversos momentos são distorcidos. Há erros cronológicos graves na narrativa. Olha, a gente sabe que filmes ou séries sobre fatos reais costumam, digamos assim, mexer na realidade para que a trama ganhe mais interesse, tenha mais intensidade e ritmo. Ok, isso é normal. Algumas coisas são até mesmo inventadas, exageradas. Mas se a proposta é narrar a trajetória da banda, eles deviam ter tido mais respeito com os fãs que conhecem bem essa trajetória. E no filme, a representação do protagonista, o Freddie Mercury, é feita de uma forma absolutamente superficial. Eu li algumas biografias dele, acompanho a banda desde a minha adolescência e por isso sei que Freddie Mercury era bem mais, digamos, da pá virada. Teve uma vida muito mais hardcore do que aquela que foi mostrada, ou melhor, maquiada. E o pior, o filme caminha para um clímax fraco
que é a apresentação do Queen no Live Aid. A apresentação foi maravilhosa, mas era o que o Queen fazia. Em janeiro do mesmo ano, eles se apresentaram aqui no Brasil, no Rock in Rio. Então não é verdade que aquele show foi algo tenso, arriscado, ou que merecesse tanta expectativa. A banda estava na estrada, estava bem azeitada. De certa forma, foi só mais um show. E nem mesmo a doença do Freddie Mercury, que morreria de AIDS alguns anos depois, foi desenvolvida, aprofundada. Não que esse seja um bom conflito, afinal a doença na época costumava ser fatal, não tinha como ser vencida. Mas talvez isso pudesse dar uma dimensão mais profunda, trazer uma reflexão diferente para o protagonista, ou uma transformação. Mas nem isso foi feito. E aí vem a questão. Se não havia um conflito forte, bem desenvolvido, por que razão então o filme fez sucesso? Eu arrisco dizer que por causa da música. Essa é uma característica bem comum nos musicais. A trama pode ser mais leve, porque a música tem um certo protagonismo. É isso que a gente espera quando vai assistir a um musical, seja um filme, seja uma peça na Broadway. A gente quer escutar boas canções. Então a música, de certa maneira, preenche a ausência de um conflito mais pungente. E nesse caso, há também uma certa curiosidade em torno do Freddie Mercury, que sempre foi bastante reservado em relação à imprensa e à exposição pública de modo geral. Se você parar para pensar, filmes e minisséries sobre bandas têm dramaturgias bem irregulares. Porque se a história for sobre uma banda que fez sucesso, os conflitos vão ser fracos, justamente porque a banda deu certo. E se for sobre uma banda que não fez sucesso, você não conhece as músicas e daí talvez não se interesse tanto. Por exemplo, a história de uma banda que poderia dar um filme interessante é o Oasis, uma banda formada por dois irmãos que viviam brigando, querendo se matar, até que um dia romperam de vez e a banda acabou. Provavelmente tem bastante conflito aí. Bom, você pode achar estranha essa conversa que começou com Halston e terminou com Queen, mas é exatamente essa a proposta desse canal. Cruzar referências, analisar séries e filmes pela ótica do roteiro, mostrar para você porque algumas coisas funcionam tão bem e outras nem tanto. Tudo tem uma explicação. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal. Um abraço e até a próxima.